Bom dia, senhora. Boa noite, senhora presidente. Boa noite a todos, nobres vereadores. Agradecer a presença de todos aqui para essa audiência pública. Também já queria fazer um convite aqui especial, né, para o nosso secretário de Planejamento, Paulo, pudesse sentar junto conosco aqui. Também queria... O secretário Júnior Eliano, secretário de Obras, pudesse fazer presente conosco aqui também. A Ana Paula, representando a assistente social, puder também fazer parte conosco aqui. E agradecer a presença do Juarez, secretário, nosso secretário de... super secretário, na realidade, né? Agradecer o Gilduto a presença também, todos aqueles que estão aqui presentes. E convocar também a Cássia, se possível, que faz parte do... Agradecer o Alexandre também, está presente aqui, o Abreu, Xandinho, nosso amigo Clebinho, todos aqueles Carlão, os assessores. Então, vamos dar andamento aí à nossa audiência pública e vamos dar início ao projeto 5, senhora presidente, se me permitir. Nós temos uma comissão, que agora é uma comissão especial do plano diretor, onde faz parte eu como presidente, vereador Rafael Eike Ferreira, vereador Augusto Sempre Bom, vereador Vitor Divino Carreri e vereador Pedro Chimentão. Eu queria também agradecer a presença do Júlio Dutra, ele está conosco aqui, todos aqueles servidores da prefeitura, nosso amigo Tato também, desculpa se eu esquecer de alguém. E essa comissão ela tem trabalhado muito, nós sabemos que o plano diretor ele é muito complexo, dá uma dor de cabeça muito grande, desde a elaboração, agora até a gente apreciar todos os projetos, cara, está sendo complicado para nós, porque nós não sabemos também toda a parte técnica, então fica um pouco complicado para a gente estar aprovando com a celeridade esses projetos. Mas o projeto 5 que chegou para essa casa, ele é um projeto que altera o dispositivo da Lei Municipal 2132, de 11 de junho de 2008, que dispõe sobre o zoneamento e do uso de ocupação do solo da área urbana do município de Biporã e da outras providências. O que se trata desse projeto? Nós temos uma área hoje no nosso município, que todo mundo deve conhecer, a fazenda Concha de Ouro, né? Ali, se o Diogo pudesse informar ali, Diogo, onde mais ou menos é a Concha de Ouro, aquele local ali onde está mais amarelinho no soja ali, isso, essa área. Hoje essa área ali ela é uma zona residencial, uma ZR2, né? E também tem ali a parte de zona residencial ZR3, ZC2 e uma área de preservação permanente e uma zona de preservação ambiental. O que está se alterando nessa lei? Diogo, você pode, por gentileza, colocar o... Esse aí é a proposta do plano diretor, é o anterior. Isso, é o próximo, outro anexo. É o que está vigente, por favor. Isso. Eu poderia, Cássio, poderia dar uma explicação em relação ao zoneamento, por favor, para quem está presente? Boa noite a todos. Bom, com relação ao zoneamento vigente, essa área ela tem o ZR2 previsto, que é esse amarelinho, e o marrom é o ZR3. O ZR3 tem 2.500 metros quadrados e o ZR2, 250 metros quadrados. É 250 metros quadrados o lote mínimo. Bom, com relação a essa proposta do plano diretor, na revisão,
A gente previu ali uma zona mista, que mantivesse os 250 metros quadrados, que seria esse rosa claro. O rosa mais escuro, o rosa pink, ele permite a subdivisão com 125 metros quadrados depois da construção. Existe a previsão dessa via, que é uma via coletora, que possui um zoneamento comercial, misto e comercial, né? Residencial e comercial. E nessa área vermelha está previsto a ZEIS, que é Zona Especial de Interesse Social, com área de 168 metros quadrados e 8 metros de testado. Com relação às áreas verdes, tem a ZPA, que é a Zona de Proteção Ambiental, e tem as áreas marginais de fundo de vale, que são as áreas de preservação permanente. Então, o objetivo dessa área foi trazer um zoneamento de interesse social, né, para as EIs, e também essa área que permite a subdivisão com áreas menores, através da construção. Então, para atender uma demanda de interesse social, porque a gente, quando pensou no mapa das EIs, a gente viu que estava muito concentrado num local só. Então, a gente pensou ele de uma forma mais global, para que as EIs ficassem melhor distribuídas na cidade. E, aí, com isso, atendesse melhor aí a população, para ter mais proximidade do trabalho, de proximidade aos equipamentos comunitários. Então, esse foi o objetivo dessa proposta dessas áreas nessa localização. Esse mapa agora, esse anexo, é o mapa que foi proposto no projeto 5. Essa proposta, a gente viu que tem uma zona de controle ambiental, que é aquele roxinho mais escuro, porque surgiu uma previsão de uma estação de tratamento nessa área, para atender o entorno, né, toda essa localidade aí, também a essa densidade que poderá ser formada aí, né, através da ocupação de interesse social. Eu posso falar, Dieguinho? Essa situação dessa lagoa de tratamento que vai ser feito nessa região, nós temos aqui em Biporã, são 2 lagoas. As lagoas que a gente tem já não estão suficientes para a população de Biporã. E se a gente olhar o relevo da nossa cidade, a região lá do São Rafael, Terra Bonita, Vila Romana, onde está sendo proposto, é a região exata que a gente pode fazer essa nova estação de tratamento. E aí, em conversa com o prefeito, com os secretários, a gente achou que nessa região seria o local mais adequado para colocar uma nova estação de tratamento. Lembrando, né, vereador, que ali é uma baixada boa, né? Então, ela vai ficar... Sim, na verdade, se a gente olhar a geografia, mapa geográfico da cidade de Biporã, ali tem tudo para coletar ali da região das nossas indústrias, do início lá do Ceasa para cá, onde a cidade de Biporã acontece, pegar toda a região do Terra Bonita, Vila Romana, Santa Paula, para desaguar todo nessa bacia.
e deixando essa aqui de baixo para a questão mais ou menos ali do Supersul para cá, e a da região sul para pegar ali da BR para baixo. Fica franca a palavra, se alguém quiser fazer algum questionamento, aproveitar que a Cássia está aí, né? Deixa aberto também a palavra para quem está acompanhando a gente, quiser fazer algum questionamento, fica aberto também, tá? Senhor presidente, projeto encaminhado à casa para ser votado no plenário, aí surgiu essa audiência pública. Eu fui escalado como relator do projeto, aí eu quero me manifestar nessa explicação aqui do Executivo. Ele coloca com clareza e bem importante que, tendo em vista a complexidade das 11 matérias que estão aqui comigo e a urgência da demanda reprimida por unidades habitacionais, é que o projeto foi encaminhado à casa, e essa casa, por prudência, está fazendo essa audiência pública para dar clareza e transparência absoluta. Por isso, eu já vou emitir o parecer favorável, senhor presidente, da comissão, para que o projeto siga para votação em plenário. Eu já tive as informações aqui dos técnicos sobre a adequação futura ao plano diretor, então eu não vejo problema para que o projeto siga para votação. Eu já vou encaminhar meu parecer favorável. Era isso. Lembrando, Cássia, que nós estamos fazendo essa audiência pública, seguindo o regimento, seguindo como se trata de uma mudança de zoneamento, né, para dar transparência para a população. E queria deixar bem claro também, vereador Chimentão, é um trabalho árduo, né, esse plano diretor que estamos trabalhando. Muito difícil, mas estamos aí seguindo firmes e fortes aí para que tentamos atender o quanto antes. E bem colocado, vereador Chimentão, nós pedimos esse destaque do plano diretor. Essa alteração, depois ela vai estar incluída, Júnior, dentro do plano diretor, vamos ter que fazer uma emenda para que acrescente, né, essa outra área da questão ambiental ali dentro do plano diretor. Diego, eu só queria falar em nome do grupo técnico permanente, assim, a gente tem uma recomendação de que toda alteração que envolva o plano diretor seja feita no mesmo tempo, né, na aprovação da lei. Então, esse é um caso, uma exceção, né, um caso à parte, que devido à demanda, né, por habitações de interesse social, se isso for algo que possa ser legalmente viável, né, a gente não se opõe. Mas só para ressaltar sobre essa recomendação, que é o que a gente tem que acompanhar, né, sendo... antes era a equipe técnica, então a gente elaborou essa proposta, né? E agora é o grupo técnico permanente que acompanha a implementação do plano diretor. Então, essa é a nossa posição com relação a isso. Mas, se existir, né, uma justificativa com uma demanda com relação a isso, né, e se for viável, a gente não se opõe a essa alteração. Bem colocado, tá, Cássia? De repente, às vezes, tem um pensamento diferente, às vezes uma sugestão diferente, pode ser acatada. E, para deixar mais formalizado, se alguém ainda quiser fazer algum questionamento, pode ficar à vontade, tá? Pode ser, Alberto? Passa o microfone, por favor. Vitor. Alô. Bom, boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou José Roberto de Oliveira, trabalho na casa, né, nessa Casa de Leis, como assessor parlamentar do vereador Vitor Carrelli. O que eu vou falar aqui não tem nada a ver com a Câmara Municipal, não tem nada a ver com o vereador que está sentado ali, muito menos todos os outros vereadores. Eu vou passar a minha opinião como munícipe e com a pouca experiência que eu adquiri como secretário de Planejamento, e sabendo que o nascedouro desse novo plano diretor foi na administração que eu estava capitaneando, e
tive a graça de ter a Cássia como a engenheira responsável, né? Mais dois estão aqui, um é o Júlio e o outro é o nosso amigo Fernandes, e o Juarez, que na época fazia a parte administrativa da comissão. Então, o que eu vou falar aqui, então, ele fica restrito à minha pessoa, para que não tenha nenhuma má interpretação do que eu vou dizer. Com relação ao projeto, tá? Então vamos ver, projeto, a ETE, que é a Estação Elevatória de Esgoto e de Tratamento de Esgoto, e com relação ao assentamento de casas, moradias populares ali, e que de verdade tem necessidade no nosso município. Eu sou totalmente favorável àquilo. Acho, inclusive, um projeto maravilhoso, que a região precisa daquela estação de esgoto, e aproveitar e realmente mesclar as casas, as moradias populares, que isso, inclusive, está escrito na formatação do uso e ocupação de solo, e não é de agora, é uma lei bastante antiga já, que é para você mesclar realmente a cidade, para não ficar lugar bonito lá, lugar mais ou menos aqui, lugar menos favorecido para lá. Então, isso aqui é extremamente interessante. O que eu queria colocar é o seguinte: nós estamos ainda sob os auspícios do plano diretor aprovado em 2008. Falhar alguma coisa, vocês podem jogar para a idade, que eu já estou numa situação assim. Eu lembro que fiz na infância e não lembro que comi no café da manhã. Mas nós, então, temos esse plano diretor e nós temos que respeitá-lo até o ponto que entrar o plano diretor novo, e que está sendo estudado por essa comissão da Câmara, e tem feito um trabalho árduo e assíduo, né? Porque é muita coisa para 5 pessoas. É muito trabalho para 5 pessoas. Vocês mesmos sabem disso. A questão é, no plano diretor antigo, e naquele e ele vai continuar em vigor, não existe o que tem na explicação da lei, a Zona Especial 2, porque era uma só, era a ZEIS. Então, Zona Especial de Interesse Social, ponto. Agora, com o advento do novo plano, vão ter duas, a ZEIS 1 e a ZEIS 2, com características semelhantes, mas com algumas benesses em uma ou outra, ou liberdades em umas e outras. Bom, e outra. Nós não podemos tratar o que está agora como se ele já estivesse lá na frente. Você não consegue remeter isso para lá. E não é nada imoral, não é nada assim ilegal. Mas também vai ter uma rua que vai ser uma rua coletora de 18 metros. E hoje ela não está prevista. Porém, você pode fazer uma rua na medida mínima do que ela é determinada. Aumentar não tem problema nenhum, prejuízo nenhum. O ruim é você tentar fazer uma coisa usando critérios lá da frente que ainda não estão aprovados, são ótimos critérios, mas não estão aprovados, agora, e fazê-lo funcionar dentro de uma base antiga. Então, é nesse ponto que eu estou falando com vocês, para tomarem cuidado. Até, me perdoem, mas a minha boca secou. Até por um motivo muito forte, e que nós vivenciamos isso bastante, a época que estávamos mexendo no plano diretor. As R3 em Londrina. Quem sabe o que é as R3 em Londrina? É o nome de um processo que levou à cassação, vereadores, e levou à prisão consultores técnicos. Por quê? Porque lá deu-se a característica de favorecimento a alguém. Não é o que está acontecendo aqui. Por favor, a minha preocupação é, você fazendo como a rua, como rua coletora, você vai também dar cunho para ela de comércio. Então, é uma benesse para aquela região, para quem é o proprietário daqueles terrenos. E a promotoria em Londrina e o GAECO
eles se pegaram assim, alguém foi beneficiado. E por que esse alguém foi beneficiado? Não, mas nós estamos fazendo aqui casas populares e estamos fazendo uma estação de tratamento de esgoto. Tudo bem, mas e a outra parte? Então, inclusive pessoas, aí eu já estou falando com os vereadores, vocês podem levantar isso, mas o Rafael, que é advogado, inclusive, pode ver com clareza, teve muita gente que foi envolvida e que não tinha nada a ver com aquilo. Então, a minha fala aqui, vou repetir, não é nada contra o projeto, sou 100% a favor dele, eu só estou pedindo para tomar cuidado com a forma que está sendo feita. Tentar trazer aquilo que está lá na frente, que não foi aprovado ainda, para cá. Porque se mexer só nas EIs, a ZPA já existe, no plano diretor antigo. E a rua coletora, ela existe também. Essa não é coletora, mas ela pode se transformar numa via coletora. Dá-se a ela a abertura que tiver que fazer, o distanciamento correto, na implantação do plano novo, você joga ela para a coletora. E as outras cores, que vou falar de cores, porque são zoneamentos, aí você pode fazer a mesma subdivisão que tem lá. Essa é uma sugestão, vou ficar feliz se ele for aprovado da forma que está, mas eu não poderia dormir sossegado se eu não pudesse, pelo menos, alertar vocês. Então, por favor, entendam aquilo que eu estou tentando passar. É uma preocupação com todos, os técnicos, os vereadores, né, e por todas as mãos que esse projeto vai passar. Porque um detalhezinho, ele pode ficar uma coisa muito grande se você não conseguir justificá-lo, o porquê que você teve que mexer naquilo. Então, muito obrigado pela atenção e desculpa se eu falei demais. Ô Zé, na questão do plano diretor, quando há modificações, como houve, por exemplo, na rua Zé Teixeira, lá foi colocado como zona, lá é uma habitação. Ela se transformou numa rua comercial, mista. Você interpreta como, dessa forma? Não é Nesse projeto? Não é autoria de vereador, que é o momento da discussão do plano, é agora, quer dizer, Sim. elaborado por anos, adiado por pandemias, mas não é iniciativa de nenhum vereador direcionando um benefício um ao outro. Claro, sem dúvida nenhuma. As R3, não sei se era diferente. As R3, No caso que você citou Londrina. não, as R3 em Londrina? A iniciativa. Não, é iniciativa. que, veja bem, o que pegou nas R3 foi isso. Alterações pontuais do plano diretor, certo? E que o GAECO, a promotoria, seja lá o que for, interpretou como sendo que alguma daquelas coisas estavam beneficiando alguém. E eles não conseguiram provar o contrário. Mas não era na discussão do plano diretor. Não é, veja bem, é na modificação. Por quê? Porque essa Mas modificação, ela se faz... do legislativo. Oi? Iniciativa foi do legislativo. Não. Alguém foi lá e protocolou alguma coisa e o legislativo deu sequência. Foi pedido. Alguém, mas nesse caso é bem diferente, né? Nosso Querido, caso. eu sei, eu estou explicando o seguinte, é que você está mexendo com dois planos diretores, um novo e um que ainda não existe. Está em estudo, está em gestação. É sobre essa antecipação. É sobre a antecipação e você querer remeter para o futuro aquilo que ainda não aconteceu e colocar ele aqui no passado. Seria mais ou menos isso. Então, por quê? Porque se você mexer só naquele pedaço ali, onde você vai jogar, vai edificar as moradias populares. E se você for mexer só naquele pedacinho que vai receber a estação de esgoto, show de bola. Show de bola. Você está fazendo isso por uma necessidade. Agora, existe a necessidade de você abrir uma via coletora? Não. Você pode até fazê-la, mas ela não vai ter determinação de via coletora agora. Quando você pegar o plano diretor novo, ele vai se sobrepor sobre esse que está. Automaticamente ela virou uma via coletora e uma região que aos lados ele vai também, é como se você descesse um novo pano em cima, ele passa a ser tudo aquilo que está sendo proposto hoje. Mas ele tem que ser proposto lá no da frente. Viu, Zé? Oi. Quando você cita GAECO, Londrina, o momento
depois da elaboração do plano diretor que já começou na gestão passada. Sim. Então, aqui não há direcionamento de hipótese, como você frisou, né? Sim. Agora, essa questão da necessidade urgente é um motivo até para os vereadores também ver a questão da gente estar agrupando os projetos, senão nós não vamos votar esse ano. Sim, concordo Não com você. será votado esse ano. Isso é um assunto que eu ia tratar mais à frente. Mas a tranquilidade, pelo menos minha, na votação de projetos, é que não é iniciativa de alguém, como você falou, que protocolou ou o legislativo tocou para frente. É um projeto de já alguns anos que vem vindo e já está até atrapalhando o desenvolvimento da cidade. Então, essa tua precaução aí, eu acho que, não sei, vale a pena dar uma analisada, mas Meu o querido, momento é oportuno e não é iniciativa do legislativo, é bom que se frise isso. eu digo para você, retornando ao começo, se votar isso aí, eu vou dormir sabe, que nem uma criança. E se não votar da forma que eu estou dizendo que deveria ser feito, na minha ótica, eu também vou dormir que nem criança. Então, eu só estou colocando um ponto de interrogação e perguntando, vale a pena? Por quê? Eu ainda fiz um comentário, aqui na porta você não estava. Eu, se eu não me engano, estava só o Rafael, acho que a Cássia e o Juarez. Eu falei, olha, o que nós passamos com gente que depois que descobre isso, corre para a prefeitura, por que fez lá e não fez no meu? Por que aconteceu lá e não aconteceu aqui? E tem. Eu até citei um nome, não vou falar aqui agora, porque eu falei só no particular, mas existem pessoas que só, vamos dizer assim, fazem gestão em causa própria. Dificilmente você encontra um público parado aqui como esse e que está preocupado com o município. Você entendeu? Então, não estou dizendo que tem nada ilegal, por favor. Estou dizendo que eu sou totalmente a favor do projeto. Se ele for aprovado da forma que está, para mim está ótimo. Se ele não for aprovado e for modificado, para mim está ótimo do mesmo jeito. Porque o objetivo grande ali é a estação de tratamento e absorção das casas, até para não perder o projeto ou o timer delas irem para lá. Consegui me fazer entender? Sim. Então tá bom. Olha, me desculpa, mas se alguém quiser perguntar mais, eu estou à disposição. Não, Zé, até agradeço aí pela explicação, pela explanação. Nós também já viemos, agradecemos mesmo, Zé, o Zé tem uma experiência vasta aí em relação ao secretário de Planejamento, secretário de Obras, então a gente tem todo o respeito também por você. Nós entendemos, Zé, a sua preocupação, realmente, a gente fica, nós que estamos sentados aqui, colocamos a nossa vida em risco, né, na realidade, porque a gente sabe que pode acontecer alguma coisa, então a gente está preocupado. Quando fui buscar informação sobre esse projeto, Zé, até questionei sobre isso, né? Você fala muito, Zé, por exemplo, antigamente era só as EIs, não tinha as EIs 2. Não. Que agora é a questão de 668 metros com 8 de testado. Exatamente. A preocupação sua, no caso, vamos lá, aqui vai ser ZEIS 1 e ali ZEIS 2. Pô, no projeto anterior não tinha isso. Sim. É essa a sua preocupação maior. Exatamente. Por isso que qual que é a ideia nossa aqui da Câmara Legislativa? Vai ter pedimos destaque nesse projeto para atender alguma demanda quanto antes do governo do Estado, porque tem que ter o espaço aprovado para ter essa demanda. Então, nós estamos fazendo isso para atender a demanda habitacional que é necessária no nosso município. Nós sabemos disso. Porém, vamos trabalhar já em conjunto com a próxima lei de parcelamento do solo para já tentar matar tudo isso junto. Como nós temos que ter essa celeridade, eu entendo sua preocupação, Zé, nós precisamos desse destaque para adiantar isso. E eu entendo a sua preocupação, Zé. Até porque aquilo que eu falei lá no começo, só repetir para fechar. Você está tentando levar uma coisa do passado para o futuro, ou trazer o futuro no passado. Então, é uma coisa que ainda está em maturação para uma coisa que já está concretizada. Literalmente é isso. Ok? Gente, obrigado. Zé, obrigado. Fica Eu peço a palavra, presidente. Primeiramente, boa noite a todos. Toda preocupação no plano diretor ela é válida e a gente tem que lembrar, né? Nós estamos trabalhando em 5 vereadores, porém todos os vereadores eles estão opinando, eles estão ajudando, né? Queria aqui agradecer a presença do prefeito, que se faz presente aqui na casa também. Obrigado pela presença.
e dizer que o que nós estamos fazendo, só para a população entender. Nós estamos trabalhando da seguinte forma: cada vereador da comissão está trabalhando com 2 projetos, para justamente dar essa celeridade, para a gente poder chegar o mais rápido possível. A maioria 3, alguns 2. Então, o que nós estamos fazendo? Nós dividimos pelos projetos, pelo guarda-chuva, que a gente fala, né, que é o projeto 38, que ele vai nortear todo o plano diretor, e aí vem os demais. Então, cada vereador trabalha com os seus projetos, fazem o apontamento, traz para a comissão que está trabalhando toda segunda-feira, né? Nós estamos se reunindo toda segunda-feira para discutir os projetos, faz as modificações, e é muito importante lembrar a população. Essa é a primeira audiência de 2 projetos. Depois nós vamos ter outras audiências relacionadas conforme a gente for matando os projetos. Mas essa preocupação do Zé Roberto, ela é muito importante, justamente para a gente tentar levar o máximo possível em transparência, e também levar os projetos mais ou menos na legalidade, e os que são mais importantes estarem juntos. Nós tivemos esse cuidado de dividir esses projetos justamente para que, por exemplo, os 3 projetos que vai entrar na próxima audiência pública estejam relacionados àqueles 3 projetos, né? Para não pegar, por exemplo, o último projeto lá e trazer junto com o primeiro e virar aquele rolo danado. Então, só para a população entender também como que está sendo a logística das reuniões, dos planos diretores e das audiências públicas, que essa é a primeira de algumas que nós vamos ter, né? E para poder aprovar o mais rápido possível, porque eu acredito assim, que o plano diretor nós temos que dar celeridade nele, porque já faz tempo que já era para estar sendo, nós tivemos o problema da pandemia, e a comissão está empenhada a fazer esse trabalho. Agradecer também, novamente, o prefeito estar aqui conosco, o prefeito Zé Maria. E vou deixar mais claro, alguém quer fazer uso da palavra mais uma vez? Então, acho que o projeto 5 foi bem debatido. Paulo, tranquilo? Júnior? Ana Paula, convidamos a Ana Paula, porque como se trata de interesse social, né, a gente precisamos de vocês aqui também junto conosco. Então, vamos dar andamento, então, agora, vamos encerrar essa questão do projeto 5, que ficou bem transparente, as informações do Zé Roberto, né? Eu acho que... eu acredito que seria melhor a gente votar o parecer na próxima, fazer uma reunião e a gente vota o parecer na segunda-feira, para não confundir as coisas, né? Aqui a audiência e depois a gente volta os pareceres. Então, vamos deixar encerrado o projeto 5, agradeço todo mundo, e vamos dar início ao projeto 38, que é o projeto do guarda-chuva que nós falamos, que institui a lei do plano diretor, que é a nova lei, né? E revoga a lei número 2167, de 2008, de 21 de maio, e a lei 2448, de 2011, e a lei 2632, de 2013. Essa lei, nós temos como relator o vereador Pedro Luiz Chimentão. Foi uma das leis mais difíceis, que a gente teve que fazer algumas emendas que foram destacadas. Quem leu o projeto foi bem complicado. Algumas situações tivemos que ter o bom senso, tivemos que ter um pouco de jogo de cintura, mas graças a Deus chegamos ao entendimento. E eu gostaria de passar a palavra para o relator do projeto, o vereador Pedro Luiz Chimentão. Senhor presidente, companheiros que nos prestigiam nessa noite, eu até, vereador Diego, esse projeto ele é chamado como o chapéu do guarda-chuva, mas honestamente, ele se refere aos outros 10. Então, nós deveríamos ter já liquidado esse projeto, porque ele fala só que existe mais 10 para ser apreciado, no meu estudo, no meu relatório. Então, nós já tivemos, durante esses 2 meses aí, várias emendas supressivas, uma emenda supressiva, temos também emenda aditiva e várias modificativas ao projeto. Então, eu quero mais uma vez fazer uma sugestão para que a gente possa
depois de aprovação desse projeto, agrupar outros para poder dar celeridade, mas o projeto vai permanecer na casa mais qual período, presidente? Eu não sei, o 38, para estar recebendo ainda emendas, sugestões? No regimento não fala essa informação, mas vamos deixar pelo menos 10 dias em aberto, para quem quiser Então, apresentar alguma emenda, né, ou no executivo, aproveitando, dizer que o projeto foi bem estudado, bem elaborado. Tem pontos que haverá mudança, principalmente em questão de parcelamento de solo, zoneamento que vai ser discutido no futuro, mas a gente poderia dar uma celeridade nesse projeto. Tem essas emendas que foram sugeridas, o vereador Rafael Ei, que eu sugeri, acho que o vereador Vitor, né? A maioria apresentou emendas modificando, suprimindo, enfim. Mas seria a aprovação, na minha concepção, tranquila, porque ele vai simplesmente dizer que nós vamos ter que discutir os outros que estão especificamente tratando de assuntos, acho que de mais interesse da coletividade. Pelo menos é o que a gente escuta aí na sociedade. Então, senhor presidente, eu já me manifestei favorável com o relatório do projeto 38 e peço aí para que a casa possa determinar um prazo, vereador Vitor, o mais rápido possível, para que está sendo aprovado e a gente siga nos outros que estão aguardando, de extrema importância para a cidade. Esse projeto, aquele que nos acompanha, ele vai integrar outros projetos, que é a Lei de Perímetros Urbanos, que nós estudamos hoje um pouco, né, Cássio? Também é bem complicado, teve alguns questionamentos, que é mais para mostrar como que vai ficar a questão urbana dentro do município, os locais. Tem a questão da Lei de Parcelamento do Solo, a Lei de Uso e Ocupação do Solo Urbano e a Lei de Sistema Viário, que são os 4 projetos, estamos trabalhando consoantes, para poder ter as informações, que é tudo relacionados um com o outro. Então, está sendo muito complicado, porque é muito técnico esse projeto, Cássio. A gente pede a compreensão de vocês, a ajuda de vocês, porque está muito difícil. E nós deixamos aqui, pela audiência pública, algumas emendas que foram feitas no projeto. O vereador Rafael, que puder ler para nós a emenda, por gentileza. Boa noite, presidente. Somente para lembrar que o parecer já foi, as emendas já foram votadas por todos nós, os 5 da comissão. A gente só não votou ainda o parecer por causa dessa audiência pública, que nós não podemos votar parecer antes, o parecer já iria para votação. Então, nós estamos esperando a audiência para votar o parecer, que já é favorável, mas tinha que ter audiência pública para ver se tem alguma alteração vindo da população, né? Então, em relação às emendas, nós temos ali a emenda aditiva, né? O projeto de lei 38, que fica acrescido o inciso 6º do artigo 6º com a seguinte redação: promoção do desenvolvimento econômico e sustentável. Então, o que a gente percebeu aqui? Que o artigo 6º, ele fala da política de desenvolvimento municipal deve ser pautada pelos seguintes princípios. E a gente entendeu que o desenvolvimento econômico e sustentável é um dos princípios que a nossa cidade precisa seguir no desenvolvimento, né? Para ela se desenvolver. A gente acabou incluindo, já está no meio do texto isso implícito, em outros artigos e tudo mais, mas nós decidimos deixar mais claro. No artigo 20º, né, fica acrescido... O Diogo tirou ali, mas... Fica acrescido o inciso 18 do artigo 20º, com a seguinte redação: fortalecimento da rede de atendimento a endemias voltadas ao controle e diminuição destas. Então, é uma situação que nós estamos vivendo ultimamente no município, que é a questão da endemia, da dengue, né? E a tendência do mundo é cada vez mais
nós termos problemas relacionados a endemias, pandemias e epidemias, e por isso a gente incluiu esse inciso. E fica também incluído no artigo 26, no inciso 11, a seguinte redação: criar fundo municipal destinado à defesa civil. Nós não encontramos nessa legislação, no 38, nenhum artigo falando do fundo municipal da defesa civil, e por isso a gente também decidiu incluir esse inciso. Vereador Rafael Eike, só mencionando a questão da defesa civil, nós vimos que a condição climática está alterada, então a gente está tendo esse cuidado do que está acontecendo no nosso município. A gente vê aí vários alagamentos, várias situações de destelhamentos, e se a gente não tiver uma defesa civil ativa no nosso município, a gente fica à mercê, a sociedade fica à mercê. Então, foi por isso que foi incluso dentro desse projeto. A assistência social daqui sabe que é uma situação complicada, né? Já passamos por isso, mas é essa questão mesmo que a gente está incluindo também dentro do plano diretor. Por conseguinte, a gente tem as emendas modificativas, que no artigo 15, nós tivemos algumas emendas ali. E o caput do artigo fala: a política de proteção e preservação ambiental será pautada pelas seguintes diretrizes. Nós alteramos os incisos 13, 33, 36, 40 do artigo 15. Então, que passaram a ter a seguinte redação: o 13, promover parcerias junto à Prefeitura de Londrina na melhoria do tratamento de esgoto nas regiões que causam impactos da microbacia do Ribeirão Jacutinga e Lindóia, os quais abastecem e percorrem o município de Biporã, respectivamente. Por que nós fizemos essa alteração? Ele estava solicitar do município de Londrina melhoria no tratamento do esgoto das regiões que causam impacto. Nós entendemos que solicitar, a gente não estaria atuando. E o Jacutinga também é nosso. A gente também precisa ter mais voz ativa na questão da manutenção e da preservação do Jacutinga. E daí veio essa alteração, né? E também tem a questão em relação ao Lindóia. E o Lindóia. Como a Sanepar, ela faz tratamento de efluente dela lá em Londrina e vem correr aqui para o nosso Lindóia, aqui na nossa região. E aí qual que era a preocupação? Como vai ter outra estação de tratamento de esgoto, nós ficamos preocupados como é que vai ficar a qualidade dessa água. Por isso teve essa intenção de ter essa atenção de poder não somente solicitar, mas também impor a eles que precisam ter um tratamento melhor ainda. Sim. No 33, né, a gente alterou para promover condições para o monitoramento das estradas e condições do uso do solo agrícola. Estava constando adquirir veículo para monitoramento das estradas e condições do uso do solo agrícola. No nosso entendimento, só o adquirir, às vezes, não, até adquirir veículo, toda a secretaria pode adquirir, o executivo. Nós entendemos que é promover a condição do monitoramento. Então, pode ser com veículo, pode ser com moto, pode ser com qualquer outro instrumento que venha a ser necessário. O 37, passou a constar continuidade do sistema municipal de coleta seletiva adequada. Nós estava a criar um sistema municipal de coleta seletiva adequada. A gente já tem, né, esse sistema desde 2009, então dar continuidade. Essa é mais questão de leitura mesmo. E o 40 passou a constar manter o convênio com a empresa especializada para a execução da coleta e disposição adequada de resíduos hospitalares. Como bem lembrou o nosso vereador Vitor nas comissões, ele estava também a criar, né, esse sistema, mas ele já existe. Então, manter o convênio. No artigo 17, houve alteração no inciso 12, que passou a constar
oferecer apoio em diversos setores da produção agrícola, fruticultura, hortifruti granjeiro, floricultura, apicultura, orgânico, piscicultura e relacionados. Nós adicionamos praticamente somente a questão de piscicultura e relacionados. Houve uma alteração um pouco no texto, mas ou basicamente é isso. No artigo 20, os incisos 5 e 11 foram alterados para o 5. Promover uma integração do sistema de saúde entre as esferas municipal, estadual e federal, nos que refere à manutenção e implementação de equipamentos, bem como insumos para o desenvolvimento da saúde pública. Ele estava constando como manutenção e implementação de equipamentos instrumentais, insumos e medicamentos para o desenvolvimento das ações em saúde. Então, a gente deu uma complementada, né? Colocamos nessa promoção da integração dos sistemas de saúde. E no inciso 11, passa a constar como previsão de construção de UBS nas regiões que se apresentarem deficitárias. Por quê? No artigo, ele constava como previsão de construção de UBS na região oeste do município. A gente sabe que hoje a região oeste tem essa necessidade, mas às vezes há uma necessidade de outros locais do município e que nós não vamos esperar 10 anos para mudar o plano diretor. Por isso foi incluído também, onde o executivo entender a necessidade para essas UBS. Passando para o artigo 23, foram alterados o 1, o 2, o inciso 1, 2, 3, 6 e 5. 5 e 6. Que passam a fomentar e difundir intervenções e credenciar o campo da taquara do reino para disputas de partidas de futebol a nível municipal e intermunicipal. Inclusive, isso já tem até ocorrido, né? O 2, difundir em todo o município todos os projetos relacionados ao esporte. 3, difundir equipamentos esportivos nos espaços públicos. 5, promover e difundir o esporte amador em todas as regiões do município. E 6, aqui está 4, né? Em cima estava 6 e aqui 4, até tem que alterar isso. Mas 4, dar continuidade e fomentar o projeto Biporã Mais Esporte. Que é a parte do esporte, por isso que o Chimentão falou aqui que ele tem todos as outras leis, porque realmente ele fala um pouco de cada área que vai ser desenvolvida no município. Por isso a gente está falando de esporte também, falamos de saúde, falamos de residência e tudo mais. Por isso que é um guarda-chuva. E no artigo 24, o inciso 8 passa a ser a seguinte redação: conter a retenção especulativa do solo urbano quanto à sua utilidade. Como emendas modificativas eram essas, nós temos 3 tipos de emendas: supressivas, as modificativas e as aditivas. As aditivas a gente leu, as modificativas a gente leu e agora as supressivas. Sugestão de 2 semanas para receber emendas? 2 semanas você acha que é um tempo hábil? E aqui as emendas supressivas ficam suprimidos os incisos 28 do artigo 15, o inciso 23 e 24 do artigo 19 e o inciso 4 do artigo 22. Presidente, eu vou ler para que todos saibam o que a gente suprimiu. O artigo 15, só um momento. Garantir ação, então, no inciso 28 do artigo 15, garantir ação efetiva dos alunos do curso técnico em meio ambiente do Colégio Estadual Olavo Bilac, no apoio às etapas do projeto e o maior apoio das secretarias em relação às ações que cada pode desenvolver articulações para as ações integradas no momento certo.
Então, nós entendemos que não tinha... O curso técnico do meio ambiente nem existe mais no Olavo Bilac, né? É uma questão, inclusive, estadual, e que não fazia mais sentido estar aqui. O inciso 23 e 24 do artigo 19, que trabalhar junto ao Estado para implementar uma instituição estadual de ensino médio na região sul, próxima à Vila Esperança, já foi feito, né? Já foi finalizado. E o 24, remanejar as salas de aula remanescentes do ensino fundamental de 5ª a 9ª série, do CAIC para ensino infantil e fundamental de 1ª série, também já foram feitos. E o inciso 4º do artigo 22, que a política municipal de cultura será pautada nas seguintes diretrizes, o artigo 4º. Criação do sistema municipal de cultura, que ele já existe também, por isso a gente suprimiu esse inciso. Teve os conselhos e tudo, então, tranquilo. Presidente, eram essas as emendas que a comissão fez e que está à disposição de todos pelo site da Câmara também. Cássio, se você quiser comentar algo também, Paulo, vocês podem ficar à vontade, Júnior, e também deixo aberto a palavra para o público também, se quiser. Porque acontece, pessoal, o plano diretor, ele é obrigatório fazer para cidades que tem mais de 20 mil habitantes, né? E se a gente não tem esse plano diretor aprovado, nós deixamos até de receber recursos dentro do município. Então, por isso a gente também fica preocupado em relação a isso. E assim, é muito árduo esse trabalho. Eu vejo assim, até, Cássia, parabenizar o trabalho que vocês fizeram, porque não é fácil mesmo. E nós, ainda que não temos a qualidade técnica que vocês têm, a gente tenta se virar, né, Rafael? Vitor ali, a gente tenta, conversa com aqui, conversa com outro ali, liga para alguém, liga para outro. Mas é muito complicado. E dentro desse projeto 38, ele vai falar, igual o Rafael mencionou, são várias áreas, né? Tem toda a questão ambiental, tem a questão dos impactos de vizinhança do nosso município, IPTU progressivo, tem todas as informações. Se a gente for destrinchar ele aqui agora, vai ficar até amanhã, só que não tem como. Mas era mais isso, Diogo, só o anexo está aí, né, dos mapas, que eu acho que quando tem um mapa fica mais fácil para entender, cara. Se você puder, né, passar um pouco sobre os mapas. Com relação a às alterações, né, a gente, ao longo do tempo, a gente foi pedindo para cada secretaria ou responsável, a gente passou essas partes, né, que iriam na lei, e aí eles elaboraram e entregaram para nós. Então, acho que talvez faltou a gente conferir o que eles entregaram para nós se realmente estava atualizado ou não. Então, realmente, se é um motivo de correção, né, então, eu acho que é bem válido, sim, né? Com relação à macrozona, eu não estou com... Condição visual daqui. Então, eu não lembro. Vocês Mas, na acham que minha verdade, memória assim é tão boa? O 38 até que não se fala tanto de mapa. Podia deixar para outro ponto. Só para constar, a grandeza do plano, né, ele é grande porque é feito pelo Legislativo, com o Executivo, com a população. Então, ele é feito para Ibiporã. Então, todos que estão aqui representam o povo de Ibiporã. Então, tudo que está sendo discutido está sendo para Ibiporã. Essa é a grandeza da discussão, das melhorias, para que nós possamos ter um plano que possa atender o município por longos anos e ele cresça com desenvolvimento. Essa é a razão de estarmos aqui, estamos discutindo e melhorando cada etapa desse plano diretor. Então, eu agradeço a todos, tanto ao Legislativo, quanto ao Executivo e à população que está aqui. E qualquer alienação técnica que vocês precisem do nosso corpo técnico, nós estamos à disposição, independente do horário, independente das razões que vocês tenham propostos,
Nós estamos ali a tirar as dúvidas e melhorar cada vez mais esse plano diretor. Esse é o objetivo, por isso nós estamos aqui. Ô Paulo, muito bem lembrado. Não é uma coisa que nem você falou, não é uma coisa dos vereadores, do prefeito, da vice-prefeita, dos diretores, dos secretários. A gente fica muito preocupado quando a população não participa. Porque, querendo ou não, alguma partezinha, algum artigo, alguma coisa impacta diretamente em alguém. Seja no esporte, seja na saúde, na própria questão de moradias, de construções, de residência. Então, é importante que a população se faça presente, que a população venha, opine, pegue, opa, isso daqui diretamente está me trazendo prejuízo, ou está beneficiando uma área que eu acho que deveria ser diferente. Então, é importante que a população participe, que a população venha nas outras audiências públicas e que esteja presente cobrando. Olha, nós não estamos de acordo com isso daqui, vamos tentar modificar isso daqui. Porque depois que for aprovado, depois que passar pelas audiências públicas, depois que a gente tiver aquele período para alguém vir aqui questionar alguma coisa, depois que foi aprovado, é aquilo ali por pelo menos 10 anos. Né? Então, é muito importante. A gente, às vezes, fica até meio chateado quando, às vezes, tem algum debate mais caloroso, alguma coisa assim, que é de alguma área ou de algumas pessoas, e quando decisões tão importantes, as pessoas, às vezes, não se façam presente. A gente sabe que tem toda uma logística, às vezes, da pessoa vir, da pessoa participar, mas é importante, nós vamos ter várias, e muitas vezes a população não tem condição de vir, mas procura o seu vereador, procura um representante, fala, olha, o Diego, o Chimentão, o Vitor, tem uma situação lá que está sendo votado, ou que vai ser colocado em pauta, que eu gostaria de sugerir tal coisa. Nós somos a voz dessas pessoas, e nós estamos aqui, como a gente fala, o plano diretor ele está sendo feito para Ibiporã, como o Paulo falou, e para a população. Né? Não é para A, nem B, nem C. Ela vai englobar para todo mundo, e é muito importante participar. Bom, com relação às macrozonas, uma coisa que a gente queria deixar esclarecido é que, quando elas foram delimitadas, a gente adotou umas características gerais para essas áreas, né? Mas para poder classificar em macrozonas diversas, mas não com um número muito grande, né, de macrozonas, porque depois esse detalhamento ele vem com a atribuição do zoneamento. Então, o zoneamento é que vai definir realmente todas as características, né? Então, com relação à macrozona, a gente falando de macrozona municipal, a gente tem a macrozona que é urbana, então que ela está delimitada pelo perímetro urbano, que é a cinza clara, que são áreas que fazem parte do perímetro urbano e que também fazem parte da proposta da ampliação do perímetro. A rosinha é a macrozona de produção agropecuária comercial, que são áreas definidas como mais favoráveis à questão do plantio, de agroindústrias. Então, são essas áreas definidas para produção. Deixa eu ver aqui pela classificação. Então, seria adequada, integração. Só um minutinho. Então, nessa macrozona, quais seriam as principais diretrizes? Estimular atividades econômicas, estratégicas e ecologicamente equilibradas, estimular o desenvolvimento da agropecuária, estimular o desenvolvimento de agroindústrias e indústrias, promover a cidadania e a qualidade de vida da população rural,
melhorar a mobilidade no campo e implementar atividades de logística. Então, seria o desenvolvimento dessa área de produção, inclusive com melhorias da logística. Macrozona rural de produção diversificada é o amarelinho. Então, aí também é voltada à agricultura familiar, daí uma atividade menor, né, de agricultura, agricultura, pecuária, silvicultura e agroindústria, e atividades complementares à produção rural, como, aí nesse caso, habitação, equipamentos comunitários, pequenos estabelecimentos de comércio, serviços, empreendimentos de turismo rural e ecológico. Então, são áreas voltadas à recuperação do solo e áreas de preservação permanente, possuem topografia mais irregular e solo degradado, áreas favoráveis ao aproveitamento de paisagens voltadas ao turismo e favoráveis à melhoria da mobilidade no campo. Então, pelas características da inclinação do terreno, a gente fez essa diferenciação com relação a essas duas macrozonas de produção. A macrozona rural de controle ambiental e desenvolvimento turístico é ao longo da margem do Tibagi, que prioriza a preservação do patrimônio natural, a proibição do parcelamento do solo. Isso se aplica a todas. Essa questão da proibição do parcelamento do solo, ela se aplica a todas as macrozonas rurais, com o módulo menor do que o módulo rural de 20 mil metros, né? O respeito à norma de controles ambientais, incentivar atividades agrícolas que desenvolvam produtos orgânicos e similares e incentivar o ecoturismo. Então, essa faixa verde ao longo do Tibagi ela está voltada mais para implementar o turismo, né, e ter também uma proteção ambiental maior. A macrozona de recuperação e proteção do manancial, que no caso ali do Jacutinga é o azulzinho claro, né? Então, aí ela tem também uma função de proteção, por ser um manancial que tem a captação de água. Então, ela tem um controle ambiental maior. Então, manter características rurais em relação ao uso, vetar usos e formas de ocupação do solo potencialmente poluidores, em especial que ameaçam a qualidade dos recursos hídricos. Controlar, recuperar, preservar reservas legais, mata ciliar, biodiversidade, restringir atividades industriais que geram efluentes com maior capacidade poluitiva, preservação do patrimônio natural, controlar o uso de agroquímicos que potencialmente possam comprometer a qualidade da água, controlar e garantir a qualidade dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos, incentivar atividades agrícolas que desenvolvam produtos orgânicos e similares. Então, aí seria um cuidado maior com relação ambiental, né, por causa da bacia do Jacutinga. E daí temos a macrozona de preservação ambiental, que compreende as áreas de preservação, que são essas verdinho escuras. Então, são as APPs, né? Com relação à macrozona urbana, eu acho que é o próximo anexo. Então, na macrozona, esperar sair a legenda ali, né? A macrozona urbana, de controle e qualificação da urbanização, caracterizada por áreas dentro do perímetro urbano, com topografia irregular e remanescente de vegetação, protegida ou não, com ocupação de baixa densidade e grandes vazios urbanos. Então, assim, a gente vê que está dentro do perímetro urbano, tem áreas que já estão parceladas, né? Existe loteamentos, porém, elas não estão totalmente ocupadas, existem vazios urbanos nessas áreas,
Então, elas entraram nessa macrozona de controle e qualificação, que é com o objetivo de desenvolver essas áreas aí. Então, as diretrizes para essa área: qualificar a estrutura urbana dos loteamentos existentes, principalmente com relação à mobilidade urbana e buscando maior consolidação da área, com ocupação de vazios urbanos, garantir corredores de biodiversidade entre os fragmentos, direcionar a ocupação de baixa densidade respeitando a topografia e o meio natural, implementar o uso diversificado e oferta de emprego e renda. Então, tem áreas ali que depois, vocês detalhando mais, estudando a questão do uso e ocupação do solo, vocês vão ver que existem zoneamentos distintos que estão aí dentro dessa mesma macrozona. Porque aí ficou mais como uma classificação geral, para a gente poder separar, né, nessas macrozonas, mas depois que cada uma vai ter uma característica que, assim, chegam a ter zoneamentos com lotes de 250 metros quadrados, que a gente entende também que é uma baixa densidade, mesmo os de 250 metros quadrados, né, no entendimento de classificação de densidade. Então, dentro dessa macrozona existem vários zoneamentos. Macrozona turística de controle ambiental, que pega aquela faixa verdinha ali, pega o Tibagi, a margem do Tibagi, as proximidades, né? Pega a cidade balneária Tibagi, pega aos redores da mata do estado. Então, essa área ela tem um objetivo de desenvolvimento turístico e o controle ambiental. Então, compreende a faixa ao longo da margem do Tibagi, inserida no perímetro urbano, onde tem ocupações urbanas esparsas, tem remanescentes de vegetação, áreas de interesse turístico, áreas de lazer de baixa densidade. No caso, a cidade balneária Tibagi, ela se enquadra, né, nessa característica. Também tem alguns territórios voltados à agricultura, a topografia é mais plana, o solo com maior aptidão agrícola. E compreende o Parque Estadual de Ibiporã e a sua zona de amortecimento. A zona de amortecimento, a gente propôs tirar ela do perímetro urbano. Então, é uma discussão posterior, né? Mas por recomendações que ela se mantenha com características rurais pelo plano de manejo. Então, a proposta foi a gente retirar, mas aí depois tem alguns trechos que a gente viu que existe o desmembramento já aprovado, que aí, posteriormente, a gente vai passar isso para vocês também. Então, o objetivo dessa macrozona: incentivar o ecoturismo, direcionar a urbanização de baixa densidade, demográfica e baixo impacto ambiental, respeito às normas de controle ambiental, recuperação ambiental de áreas degradadas e de preservação permanente, implantação de infraestrutura turística. Então, aqui a gente fala que que será feito, né, desenvolvido um plano de ocupação específico para essa macrozona. Macrozona urbana consolidada, que é a parte central. Então, uma área onde tem maior densidade, onde tem um bom desenvolvimento da infraestrutura e serviços urbanos, concentração de comércios e serviços, presença e concentração de bens socioambientais e culturais, tem fundos de vale, tem ocupações irregulares, tem potencial para novas centralidades, demanda de transporte coletivo, existência de datas e imóveis vazios, alta densidade populacional e consolidação de edifícios verticais. Então, nessa área, as diretrizes principais valorizar e recuperar os bens socioambientais e culturais, incentivar o uso misto, buscando a diversidade de atividades e máximo aproveitamento da infraestrutura,
garantir condições favoráveis para o desenvolvimento das atividades de comércio e serviço, assegurar condições satisfatórias para o desenvolvimento de uso residencial de alta densidade, definir critérios para a coexistência harmoniosa do comércio, serviço e indústrias não incômodas que podem nessa localidade, com uso residencial, né? Ampliar a oferta de moradia, viabilizar a regularização fundiária, no caso de áreas que precisam nessa localidade, estimular novas centralidades e racionalização dos transportes, priorizando a mobilidade ativa e o transporte coletivo, e promover a requalificação urbanística em bairros com tendência à estagnação, degradação ou esvaziamento populacional. Então, isso é algo que também tem que ficar atento, porque, às vezes, a cidade acaba se desenvolvendo e essas áreas centrais acabam ficando estagnadas e gera uma mudança, né, da população para outras áreas, e essas áreas ficam com uso mais comprometido. Então, ficar atento com essa dinâmica também. Macrozona urbana de desenvolvimento econômico e integração da região metropolitana, essa parte rosinha, porque pega as áreas que fazem divisa, né, com o município de Londrina, pega a proximidade ali com linha férrea e com as BRs, as rodovias, e aí tem o objetivo de desenvolver a questão de logística e industrial. Então, as diretrizes: otimizar a ocupação do solo, priorizando a instalação de novos empreendimentos ao longo das rodovias e da linha férrea, bem como terrenos não edificados localizados entre empreendimentos instalados. Criar ambientes de intercâmbio empresarial a partir de mecanismos de provimento de infraestrutura, de troca de tecnologia e conhecimento nos parques industriais. Potencializar as vantagens de logística, assegurar o controle ambiental e controlar a densidade populacional em áreas periféricas. Então, seria mais voltada à questão dessa integração, desenvolvimento industrial, né, e a logística. Então, são essas as macrozonas propostas. Pessoal, mais uma vez queria agradecer aí pela presença de todos, né? Tá aguardando conosco aqui, junto conosco, aí todo mundo cansado, mas é muito importante esse plano, mesmo sabendo que é difícil de compreender, mas é muito importante a presença de vocês. E, se me permitir, eu vou deixar a franca palavra também, se a plateia quiser, o público quiser falar também, questionar, fica aberto, tá bom? Bom, a gente seguiu ali pela delimitação do perímetro urbano proposto ali, né? Então, tudo que está fazendo margem com Tibagi, dentro do perímetro urbano proposto, a gente colocou com essa macrozona, que seria de incentivo ao turismo e tal. Então, empreendimentos voltados ao desenvolvimento do turismo, hotéis, restaurantes, algo que vá incentivar o turismo, por exemplo, de ciclistas, de passeios ciclísticos, de coisas voltadas à cultura. Então, a gente colocou nessa área, também por questão de ser uma macrozona não só de desenvolvimento turístico, mas de proteção ambiental pela proximidade ali do Tibagi.
Bom, é porque isso daí tem a ver com a delimitação que a gente fez do perímetro urbano, né? Então, essa área, ela está fora do perímetro urbano, ela está numa área rural. Leandro, só é o Recanto de Jacutinga que você está falando, que tem a igrejinha? Perto de Tirafubá, né, no Rio, tá. Pra cá, né? Eu acho que eu entendi o que você está perguntando. Só, né, por que não também incluir como perímetro urbano para o lado esquerdo da expansão urbana, tudo, para o lado esquerdo também, para poder contemplar esses lotes menores de chácaras, né, não de 20 mil. Deixa eu fazer uma explanação. Tem alguns, até o plano diretor está regularizando alguns lugares. Deixa eu fazer uma explanação aqui. Nós entendemos como perímetro urbano tudo que tem os componentes de perímetro urbano. Água, luz, esgoto, nós precisamos levar transporte, energia. Então, na verdade, não é tão simples assim a gente expandir uma região tão grande com uma expansão imobiliária tão grande. Então, tem que ser muito bem pensado e avaliado, porque, de repente, você cria um espaço urbano ali, e esse espaço urbano ele não é propício a esse turismo que vocês estão querendo propor aí. Então, por isso mesmo que foi feito esse tipo de argumentação aí, para que a gente possa ter um ambiente menos agressivo à natureza possível. Porque se nós levarmos um índice de ocupação muito grande para uma região dessa, nós vamos provavelmente levar todos os equipamentos urbanos para lá, inclusive creche, posto de saúde, nós vamos ter que levar. Não tem como o poder público ficar omisso a isso. Paulo e Cássio. Todo perímetro urbano tem que ter esses componentes, é imprescindível. Isso é lei e nós temos que levá-la. Ainda bem que tem, porque precisa em qualquer ambiente turístico, qualquer ambiente que você tenha, você tem que ter esses três componentes. Água, luz... Paulo e Cássia, só assim, eu acho que o questionamento do Leandro... Esgoto, né? Hoje, nós, com o plano novo, nós vamos transformar esses espaços que estavam irregulares em regular, que a gente até estava discutindo hoje no plano diretor, no PL 41, que é o perímetro, justamente o perímetro urbano, como zonas especiais, né? De urbanização especial. Zonas de urbanização especiais, que não vão necessitar de todos as infraestruturas municipais. Pelo menos é isso que a Cássia nos explicou. Na verdade, essa REURB, né? E daí, mas né? a gente, mas não só em questão de REURB, por exemplo, o Recanto de Jacutinga, segundo a Cássia, desde 2008 ele já estava num tamanho, ele está sendo adequado o tamanho porque ele tinha sido cortado, né? Assim. Então, eu acho que o que o Leandro está querendo dizer é o seguinte: por que não colocar esse resto do lado esquerdo também como zona especial, para que a gente possa diminuir
sem ter todas as por saúde, veículo, tal, mas a gente poder desenvolver ele de forma sustentável para o turismo, porque assim, o turismo que ele quer dizer daí é dividir em chácaras, fazer pequenos lotes de, Mas é chácara de chalés, por imobiliário exemplo. ou é chácara turística? Tá, mas é de um único proprietário, né, que ele faz uso, né? Porque assim, ó, a gente tinha delimitações de chácaras que faziam parte do perímetro em 2008 já. Então, no plano diretor, elas já estavam inclusas. Então, a gente manteve essas chácaras, mesmo elas não tendo condições de infraestrutura, mesmo elas estando em áreas bem afastadas da área que compõe ali a maior parte ali do perímetro urbano, e aí gerando esse problema aí, né? Porque existe uma demanda de infraestrutura, mesmo que ela seja menor, mas existe uma solicitação para o município que tem investimentos nessas áreas. Então, o objetivo nosso não era aumentar essas áreas que estão longe, né, da área, vamos supor, da área central do município, e fazer ampliação do perímetro de uma forma mais regular para a gente conseguir concentrar a infraestrutura e aproveitar melhor, e não colocar ela esparsa, né, que daí o custo é muito maior para conseguir fazer tudo isso. Então, por isso que essas áreas elas não foram contempladas como ampliação do perímetro. O que já estava, a gente manteve. O que precisava regularizar, a gente propôs, que é o do Jacutinga. Então, assim, outras áreas a gente não conseguiu colocar por esse motivo. Então, mas aí eu vejo uma contradição na tua palavra, porque você fala que vai fomentar a área turística. Mas, nesse caso, você vai delimitar. Por quê? Você vai regularizar beirando a igreja, e da igreja até a ponte vai ficar uma barreira legal, uma barreira regulamentar, né? Então, eu não vejo o fomento do município em relação à expansão urbana. Ali, se pudesse parcelar em lotes, como o Rafael falou, de 5 mil metros, 8 mil metros, não sei, tem que fazer um estudo, eu não sou técnico nisso. Poderia ter restaurantes na beira do rio, lanchonete e assim por diante. E hoje é inviável. Assim, mesmo estando em área rural, isso não impede que tenha essas atividades, né? A única diferença é que você não consegue fazer um parcelamento do solo que é menor do que o módulo rural se você estiver numa área rural, numa macrozona rural. Mas você pode ter outras atividades, sim, para desenvolver o turismo. A gente teve que fazer uma delimitação, pegar um ponto de referência ali, porque a gente propôs uma ampliação bem grande no perímetro urbano. Então, assim, priorizou muito questão industrial, questão turística também, só que a gente teve que pegar ali um ponto de referência, porque senão a gente teria uma ampliação muito grande, sem muita justificativa. É claro que isso é uma previsão para 10 anos, né? Mas, ao longo do tempo, a revisão do plano diretor ela não fica limitada aos 10 e 10 anos. A gente, ao longo do tempo, a gente vai discutindo, ao longo do tempo a gente vai ajustando, porque a questão urbana é algo muito dinâmico. Então, ao longo do tempo, vai ser formado outros tipos de demanda, outras características, então isso pode ser melhorado, né? Mas é difícil, né? Você tem que concordar comigo que é difícil, né? Vocês estão estudando isso aí, vai fazer quanto tempo? Para aprovar não é tão simples assim. Eu acompanhei várias reuniões, então assim, não é uma coisa simples, né? Então assim, a gente olha ali o Tibagi, é um potencial turístico imenso, e limitar, porque está se pensando, porque vai ser difícil levar água lá. Esse lote que eu falo, ali já tem água ali na Barra do Jacutinga, parece que o Samar vai pegar o poço lá para cuidar, e até aquele morro ali, não sei, ali a fazenda Doutor Destino ali, existe a água do Samar. Então, assim, eu estou vendo uma dificuldade sem justificativa, porque já existe a água lá,
a Copel já está lá, já existe a coleta de lixo, porque tem que ir lá na barranca, lá na Barra de Jacutinga. Então, assim, da ponte lá vai dar uns 4, 5 quilômetros. Eu não estou entendendo por que essa ilha no meio ali. Esse que eu não estou conseguindo compreender. Cássia e Paulo, assim, eu acho que talvez a proposta do Leandro seja, existe uma possibilidade legal dentro das questões técnicas de que em volta do rio, para fomentar não só a questão turística de um hotel ou coisa do tipo, mas uma forma que aumente a possibilidade de um parcelamento do solo, não só de 20 mil metros, que é o módulo rural, é isso, né? Para se desenvolver chacras, como é que, assim, talvez o nosso município não queira desenvolver não queira desenvolver da mesma forma que Jataizinho faz do outro lado do rio. Então, mas colocar um limite de 5, 8, 7, não sei. Mas porque na verdade já tem, só que está irregular. A gente achar uma forma dessa. Porque ali tem uma estrada, né? Sim, aí, então, assim, para ser área rural, é inviável, porque os sítios ali são tudo sítio de 4, 5 alqueires. Então, assim, para explorar a atividade agrícola, ele é inviável, porque é pequeno, ele não se sustenta, né? Quem tem sítio ali tem que arrendar terra ou ali tem como lazer, porque ele é insustentável como área rural, né? E como ela disse, o terreno ali é irregular, o terreno é composto por pissarra, então soja e o milho sofrem, né? Porque se tiver chuva, vai bem, mas se tiver seca, 15 dias já morre a cultura. Então, assim... E tem parte dele que alaga às vezes, né? Então, assim, não é rural e também não é urbano, ele está no limbo, né? Juridicamente ele está no limbo. É uma área que quem tem ali são só herdeiros, e para comprar 20 mil metros na beira do rio ali, não fica menos de 1 milhão, não fica. Então o cara não vai conseguir comprar uma área de 20 mil metros para montar ali uma lanchonete ou um hotel, né? Ele fica inviável economicamente, apesar de não legalmente ser possível. Senhor presidente, nós estamos invadindo já outros projetos, né? Não, faz parte sim. Que... É até interessante levar essa demanda, apesar que a Cássia está aqui, o Paulo está aqui, eu acho que... Hoje, em Biporã mesmo, aqui na Vila Esperança, é o maior índice de minas que nós temos no município. Índice do quê? Minas. Então, por isso que nós temos uma preocupação muito grande ali, que nós estamos fazendo várias obras de arte, para que toda essa água aí, ela seja contida, né, e seja direcionada para os locais corretos. Nós temos a maior bacia também nesse local, que é o rio Forquilha ali, o córrego Forquilha, é a maior bacia de Biporã, com 5 quilômetros. Né? Então, todos os dispositivos hidráulicos estão ali. Nada impeça que a gente possa fazer alguma coisa parecida na zona turística, mas tem que haver um investimento. Não adianta nós só fazermos, tem que ser feito do jeito certo. Fazendo do jeito certo, você pode ter certeza que todos terão um benefício. Não só as pessoas de Biporã, mas todas as pessoas que foram visitar a zona turística. Né? Nós não estamos impedindo que se faça algo menor, mas tudo isso tem que ser levado em conta, que a infraestrutura ela tem que ser propícia a cada local que se estabeleça um agregado de pessoas ali, uma densidade populacional. Então, não é tão simples você falar assim, ó, vamos implantar aqui chácaras com 3, 4 mil metros. Né? Para isso, a gente precisa ter os benefícios corretos. Então, se existe essa possibilidade, lance-se um projeto que ele poderá ser estudado, mas tem que ser feito de uma maneira certa. Senão, nós nunca vamos ter sustentabilidade, crescimento e desenvolvimento. Nós vamos só jogar no limbo, como você está falando. As coisas vão ficar no limbo. Não está no limbo. Né? Não, existe a área, mas ela... mas porque nunca houve um projeto que realmente contemplasse tudo isso. Né? Então, tá...
Não, são 10 anos, mas ele pode sofrer alterações. Não é uma coisa ditada e seguida à risca, né? Então, na verdade, o que eu falo para vocês, pode pegar qualquer país desenvolvido aí que a infraestrutura é a principal razão deles crescerem. E se nós não tivermos uma boa infraestrutura, esquece, Biporã não vai crescer, não vai ter indústria, não vai ter nada. Pode acreditar. Não, água você tem em qualquer lugar. Se você cavar um poço ali e der água, vai dar água. Então, a água do Samai também. A Copel também está lá, porque a cada módulo rural ela pode instalar um padrão de entrada ali, né? Mas é só para 20 mil metros, ela não instala mais. Sim, sim. Bom, deixa eu só fazer uma observação. Eu entendi bem a colocação do Leandro, e na verdade a pergunta dele se resumiu ao porquê de um lado da rodovia é e do outro não. Eu vejo que isso, Leandro, foi atraído pela essa classificação e esse posicionamento do projeto foi atraído pelas estruturas já existentes lá. Não é porque passa um cano de água que atende lá 5, 10 famílias que se eu colocar 20, 30 famílias, o mesmo cano de água vai atender. Então, hoje a gente tem áreas consolidadas, próximo ali ao clube de campo, uma área já consolidada. Então, essa área acabou entrando nessa classificação, e se existe uma área que a gente possa fomentar o turismo e toda essa movimentação que você está propondo ali, já é aquela área que está próxima. Então, ela já tem uma demanda maior de infraestrutura, e essa infraestrutura já tem que ser instalada para atender aquela estrutura que já existe lá. Então, para eu duplicar isso para o outro lado da rodovia, eu teria que duplicar juntamente a estrutura, lembrando que não só no caso da água, mas também no caso da energia elétrica. A gente vê até aqui dentro da cidade, às vezes você vai fazer a instalação de uma nova empresa, ou até mesmo a alteração aqui do padrão de energia aqui do trenzinho da alegria, aqui onde começou a funcionar a prefeitura. Gerou a demanda da substituição de um transformador. Então, não é porque a rede passa ali na frente que ela está apta a atender qualquer demanda. Então, eu acho que, respondendo a sua pergunta, eu até fiz pouca parte aqui do grupo técnico, mas eu acho que o que atraiu essa classificação foram as estruturas já presentes naquele local, e o plano é para 10 anos, mas a cidade não dura só 10 anos, né? É evidente que, numa outra discussão do plano diretor, essa região vai estar já acolhida com a outra proposta, uma outra realidade, e a cidade vai evoluindo de acordo com que ela consegue bancar a construção dessas infraestruturas. Eu acredito que essa classificação, nesse momento, seja nesse sentido, e que muito em breve, ou dentro dos próximos 10 anos, essa classificação possa mudar e atender aí a demanda dos moradores ali, ou dos proprietários daquela região. Bom, como está ficando um pouco tarde já, né? Eu queria novamente agradecer a presença de todos, Júnior, Paulo, Ana Paula, senhora presidente, obrigado por do espaço, a casa, os vereadores, todos aqueles que ficaram até agora esse momento, agradeço mesmo. E acho que foi bem produtiva, as informações foram passadas, né? Foi bem transparente. Dieguinho, só fazendo uma complementação, lembrando que esses dois projetos foram os dois primeiros. Agora nós vamos começar a entrar em temas específicos de cada um, né? Até a colocação que o Leandro fez, é uma colocação que ele pode trazer para nós, para o próximo, viu, Leandro? Leandro, até agora nós vamos começar a entrar nos projetos específicos de cada área. Então, essa colocação que você fez, você pode trazer para a gente no 41, que vai tratar, por exemplo, das regiões. Hoje foi uma colocação que eu fiz à tarde, na reunião que nós tivemos, na primeira reunião do 41, exatamente sobre a preocupação das subdivisões, das áreas que são urbanas, consideradas urbanas, né? E eu acabei trazendo.
Então, é importante você trazer essas colocações, porque agora a gente começa a entrar nos projetos de cada área. E aí é onde a gente consegue, por exemplo, colocar. Então, obrigado a todos e declaro cerrada a audiência pública. Dieguinho vai pagar lanche para nós agora.